Eu vou ler agora uma também. Os temas não estão se conectando muito agora, mas eu achei que isso aqui seria interessante da gente ler em off. Nova onda de brasileiros em Portugal se organiza para denunciar discriminação e exigir direitos. Antes do episódio de racismo vivido pelos filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, desculpa. Em um restaurante de Portugal, relatos de discriminação e xenofobia contra brasileiros no país já vinham inundando as redes sociais. Muitas das postagens foram compartilhadas pelas próprias vítimas, que, segundo especialistas e o próprio governo luso, estão mais dispostas a defender os seus direitos. De forma geral, as pessoas estão mais conscientes e atentas ao problema. Elas têm identificado as situações que vivenciam e procurando formas de denúncia, avalia Cíntia de Paula, presidente da Casa do Brasil em Lisboa. Além do poder de megafone das redes sociais e o crescimento da discussão racial em diversas partes, a diversificação do perfil de migrantes brasileiros em Portugal, com presença forte e engajada de estudantes, profissionais especializados e empresários, também pode estar contribuindo para a ampliação desse debate. Abre aspas. A vinda recente de diversos grupos do Brasil certamente tem contribuído para a identificação maior de situações de xenofobia e racismo. Completa Cíntia. Ela destaca, porém, que os imigrantes ainda enfrentam outras questões urgentes, como a precariedade dos postos de trabalho e os custos crescentes de moradia. Em Portugal, há 5 anos, a psicóloga Mariana Brás conta que demorou algum tempo para reconhecer as situações de discriminação, por vezes sutis, que ela e amigas vivenciaram como mulheres no exterior. Para ajudar a dar mais visibilidade ao problema, ela criou em 2020 o perfil Brasileiras Não Se Calam. Embora o projeto compile depoimentos de episódios de xenofobia em vários países, a maior parte dos relatos é de Portugal. Acho que isso acontece tanto por haver uma grande comunidade brasileira quanto pela questão colonial, que ainda persiste. Os portugueses ainda veem as mulheres como um corpo colonial do Brasil, o que acaba influenciando muito nessa questão da xenofobia. O projeto rapidamente ganhou notoriedade entre a comunidade brasileira no país ibérico. Embora as histórias sejam anônimas e não sirvam oficialmente como ferramenta de denúncia, a psicóloga afirma que dar visibilidade ao tema e proporcionar um espaço de troca de impressões tem ajudado as brasileiras que vivem no exterior a lidar com as situações de discriminação. Tá, eu entendo fazer a ponte com a questão colonial. Eu entendo. Eu discordo um pouco dessa afirmação. Acho que isso acontece tanto por haver uma grande comunidade brasileira. Haver uma grande comunidade de estrangeiros num país não é pré-requisito para xenofobia. Não devia ser, pelo menos, tá? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que se houvesse uma grande comunidade de noruegueses em Portugal, não haveria xenofobia, pelo menos não do mesmo jeito, tá? Isso aqui não é pré-requisito para absolutamente nada. A questão também é, mesmo países da Europa que não têm o passado colonial com o Brasil, que Portugal tem, são xenófobos com brasileiros, inclusive nos mesmos termos. Eu acho que isso aqui tem a ver com um fenômeno mais amplo. Isso aqui tem a ver com chauvinismo. Tem a ver com o crescimento da extrema-direita, do Chega, lá em Portugal. O passado colonial pode ter relação com isso? Não tenha dúvida. Esse tipo de superestrutura a gente não destrói do dia pra noite. Mas, países que não tiveram o passado colonial com o Brasil, da Europa e de outros lugares do mundo, também praticam xenofobia contra brasileiros nos mesmos termos. De tratar as mulheres como... Bom, vocês sabem, né? Eu não quero nem falar. De tratar as mulheres desse jeito. Então, na minha leitura, modéstia à parte, isso tem muito mais a ver com chauvinismo, com o crescimento da extrema-direita, com uma xenofobia generalizada, com o ultranacionalismo, que a gente já estudou fazendo um estudo de caso sobre fascismo, né? O Chega cresceu com brasileiros aqui, então. E, pois o Lucas Neto será a nossa desforra, né? Colonizando inversamente o vocabulário das crianças portuguesas. E é isso que a gente tem pra hoje, né? Chauvinismo e nacionalismo não são exatamente a mesma coisa. O chauvinismo, ele não é só o meu país é foda. O meu país é mais foda que os outros. O meu país é o mais foda de todos. E o chauvinismo também tem uma rejeição sistemática ao que é estrangeiro. Então não é exatamente a mesma coisa. Eles são relacionados, mas não são a mesma coisa. Abre aspas. Eu recebo muitos relatos de mulheres que dizem que, depois de lerem os depoimentos e de verem nos comentários como outras pessoas reagiram em situações semelhantes, conseguem também se defender. A tendência é, numa hora dessas, a gente ficar paralisada. É o que eu ouço de pessoas que foram assediadas. Eu sempre ouço a mesma coisa, que é, na hora você fica paralisado porque você não acredita que aquilo tá acontecendo. É que por mais que eu já tenha sido assediado na rua, não nos mesmos termos que mulheres, principalmente mulheres estrangeiras, são. Mas não importa o quanto você se prepare pra essa situação, na hora que ela acontece, você não consegue acreditar que tá acontecendo. Mesma coisa com não só assédio verbal, mas assédio
Físico mesmo, também. Se você já tem experiência prévia, ainda que não seja sua, acaba também conseguindo desenvolver estratégias pra fazer alguma coisa. Mas essa situação de paralisia, ela é muito comum, né? Muito comum. Inclusive, se isso já aconteceu com você, com qualquer um de vocês, não se martirizem por não terem feito nada, tá? Não se martirizem por não ter feito nada. Porque é muito comum, na hora, você nem conseguir entender o que aconteceu. Tipo, você nem conseguir estar acreditando naquilo por conta do absurdo da situação. E eu vejo, às vezes, umas pessoas que se martirizam e ficam tipo, eu devia ter dado um tiro na pessoa, devia ter socado ela. E assim, não é assim, não se martirizem por isso, tá? E eu falo isso também, vindo de uma pessoa que foi assediado já, novamente. Nunca o que vai acontecer comigo é parecido com o que acontece com mulheres, mas eu já estive em situação de ficar em choque, paralisado. E depois pensar, eu devia ter feito XYZ. Na hora você não consegue. Não consegue mesmo. E aí, às vezes, até depois você pensa assim, caralho, eu fui assediado, é verdade. Tô vendo aqui se tem alguma informação. Aqui um psicólogo falando que os pacientes dele reclamam muito disso lá. Ele tá falando de uma saída bem positivista. Tem um serviço de estrangeiros e fronteiras que não tem poder de veto, mas pressiona o poder público. Pois é, né? Vai resolver problema de chauvinismo pressionando o poder público é foda, né, velho? Porque isso aqui, não importa o quanto a fiscalização e a punição seja alta, você não tá indo na raiz do problema. Isso aqui não tá indo na raiz do problema, né? Bom, e como a gente tá meio nesse bloco luta de classes, aqui matéria do Jornal Verdade, vale a pena a gente falar sobre moradia no nosso Brasil. Famílias imigrantes realizam ocupação por moradia no centro de São Paulo. Então, assim, quem não tem ocupa, né? Nomeada como Ocupação Dom Paulo Evaristo Arnes, a ocupação reivindica o direito à moradia digna e denuncia a violência e o descaso do Estado em relação às famílias pobres. Na manhã do dia 5, tá pequeno, né? Na manhã do dia 5, 40 famílias trabalhadoras de imigrantes e imigrantes se organizaram para ocupar um prédio abandonado no centro. O imóvel abandonado há mais de 10 anos descumpria a lei de função social e oferecia risco aos moradores da região. As famílias informaram que a ocupação Dom Paulo Evaristo Arnes foi realizada como única forma de garantir uma moradia digna e se protegerem contra as baixas temperaturas e contra a violência e o descaso do Estado. As novas moradoras e moradores no prédio, que estava abandonado na capital mais rica do país e que agora será um lar, encontraram na luta por moradia a maneira de escaparem e de se somar às mais de 31.884 famílias que moram hoje nas ruas de São Paulo e nas mais de 8 milhões de famílias no país que estão em situação de déficit habitacional. Com o aprofundamento da crise econômica provocada principalmente pelo governo Bolsonaro e intensificada pela pandemia de Covid, a situação do povo trabalhador, em especial das mulheres trabalhadoras e pretas, piorou muito. O desemprego, a fome e o aumento do custo de vida deixam trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais na miséria e o Brasil voltou para o mapa da fome mundial. Esse cenário, somado ao avanço do fascismo, da violência de Estado e do frio, que tem castigado o povo que mora nas ruas ou em moradias precárias, deixou essas famílias sem nenhuma outra alternativa, tendo a construção de uma nova ocupação como única saída. Já nas primeiras horas, os ocupantes estão recebendo doações e o apoio dos movimentos de moradia do centro, entidades religiosas e moradores da região. O espaço que está sendo limpo e organizado pelas famílias estava em péssimas condições. Os moradores estão organizando uma cozinha coletiva que servirá 4 refeições diárias aos moradores. Segundo Marileide, 43 anos, desempregada e moradora da ocupação, lá fora todo dia a gente acorda com fome e com medo. Mas a partir de hoje, aqui na nossa ocupação, além de ter um teto para chamar de nosso, ninguém aqui vai passar fome ou frio. Além da cozinha, já é possível também ver a montagem da creche, para que mais de 40 crianças da ocupação possam ter espaço seguro com atividades de lazer, educação e descanso, e para que mães possam se somar no mutirão de limpeza e revitalização do espaço. Eu gosto de ler as A Verdade inteiros porque são curtos, sempre. Se eu abrir meu próprio negócio e contratar pessoas, eu sou burguês? Não. Você é pequeno burguês no máximo. Mas você é gado na fila do abate que nem todos nós. A gente falou, no Brasil tem 6 milhões de prédios abandonados. No Brasil inteiro. Não, exato. Pobreza é projeto do capital, não existe crise econômica, não existe falta de dinheiro. Os estados não estão quebrados, tá? Isso é só bravata de liberal.